pessoal, sejam bem-vindos a mais um PapoCast, que é um podcast feito por nós, alunos do Papo Joelho da UFC. E hoje a gente vai falar sobre fisioterapia e condromalácia patelar. Para isso, a gente trouxe aqui o professor, doutor, pesquisador Gabriel Leão, que ele hoje em dia é um dos que mais pesquisa joelho aqui no Ceará e no Brasil. Então, com certeza, não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que ele. Eu sou o Rodrigo Cavalcante, meu colega aqui, Marcos Vinícius. E vamos lá, Gabriel, já tem uma pergunta aqui engatilhada para tu. Quer falar alguma coisa antes disso? Não, primeiro falar que essa é uma iniciativa que a gente quer atingir pessoas que sofrem com lesões de joelho, trazendo informações para que vocês mudem o dia a dia de vocês, a prática de vocês, que pessoas que sofrem com dor no joelho consigam trilhar um caminho para se livrar dessa patologia e ter uma melhor qualidade de vida. Então, esse é o objetivo dessa iniciativa. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar sua pergunta aqui nos comentários, que a gente vai ter todo o prazer de responder. Gabriel, a condromalácia, a gente sabe que ela pode ser chamada realmente assim. Conta pra gente como que é essa dor. Certo. A condromalácia patelar, as pessoas se queixam normalmente, elas têm uma dor que é ao redor da patela. A patela é aquele ossinho que fica na frente do joelho, que é fácil de mexer. Normalmente os pacientes têm dor nessa região, ao redor ou atrás da patela. E também quando tem atividades que causam sobrecarga. Por exemplo, é muito comum das pessoas se queixarem quando passam muito tempo sentado, quando sobem dessa escada, ou mesmo após algum tipo de atividade física, como corrida, uma musculação, e fica com essa dor na região anterior do joelho. Essa é a característica da dor de quem sofre de condromalácia patelar. E a gente sabe que tem esse nome condromalácia patelar, mas quem é da fisioterapia sabe que tem outro nome que é dor patelofemoral, né? Então, explica pra gente essa diferença. Eu diria que não é nem nós que somos da fisioterapia. A saúde, de uma forma geral, médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, a gente está tentando tirar um pouco a ideia da condromalácia patelar como o motivo da causa de dor dos pacientes. Porque aí, nos aprofundando um pouco mais, a cartilagem da patela, que dá essa condromalácia patelar, ela tem algumas características que ela não tem potencial para causar dor. Existem outros motivos da dor, que são estruturas ao redor da patela, que podem causar dor. Então, a gente tem uma tendência a chamar mais o termo dor patelofemoral do que o termo condromalácia patelar. Mas saiba, se você tem uma ressonância magnética e deu o laudo de condromalácia patelar, a gente pode utilizar como sinônimo de dor patelofemoral e a terapêutica vai ser exatamente a mesma. Então, a pessoa ela pode ter um desgaste na articulação, mas não necessariamente ter dor. Isso é o que a gente mais sabe. Então, é interessante que quem faz ressonância magnética é quem tem dor. Então, se você aqui sabe que tem um diagnóstico de condromalácia patelar, é porque em algum momento você teve dor. Sendo que existem vários estudos que mostram que, por exemplo, na população próxima de 40 anos de idade, mais de 53% dessas pessoas sem dor no joelho tem condromalácia patelar. Se você pega pessoas mais jovens, com 20 anos de idade, a gente sabe que em torno de 20 a 25% dessas pessoas tem condromalácia patelar, sem ter dor no joelho. Claro que quem não tem dor no joelho não vai fazer exame de imagem, certo? Mas, então a gente tem esse cenário. É uma condição muito comum. A gente até brinca falando que essas alterações na cartilagem, condromalácia, condropatia, são que nem rugas. Mais cedo ou mais tarde você vai ter. Mas não obrigatoriamente isso é patológico. Certo. E o senhor encontrou muitas pessoas com condromalácia patelar na sua clínica? Na nossa prática clínica, lá no Papo Joelho, isso é muito frequente, né? Então, a gente tem um cenário global que cerca de, vamos arredondar, 20% da população tem sinais e sintomas de dor patelofemoral, ou seja, sinais de condromalácia patelar. Então, se eu falo na população do Ceará, que deve estar em quanto? Ceará, 6 milhões de habitantes, alguma coisa assim. Se eu falo 20% dessa população, eu estou falando que no Ceará existem 1,2 milhões de pessoas que têm dor anterior no joelho, que tem dor ao redor da patela, quando sobem dessa escada vão ter dor, certo? E nem por isso é algo que traz um prognóstico ruim. Normalmente essas pessoas podem se beneficiar com orientações, com controle de peso, com exercício físico bem direcionado, algumas com tratamento fisioterapêutico conseguem solucionar esse problema, mas é algo muito comum na nossa prática clínica. E é uma condição, assim, relativamente fácil de tratar. Por exemplo, se eu tenho condromalácia patelar, eu preciso me preocupar em ter dor pelo resto da minha vida? Quanto tempo eu vou passar na fisioterapia? O que é que o senhor acha sobre isso? Certo. Eu não acho que não é uma condição grave, isso tem que ficar claro para todo mundo, mas é uma condição que ela pode ser negligenciada no seu início, porque normalmente começa com algo mais brando,
Começa isso, você passa muito tempo sentado, na hora que levanta sente dor, mas depois passa. Na hora que você corre, sente dor, mas aí depois passa também depois da corrida. E assim o início da dor quando o paciente tem condromalácia patelar ou quando tem dor patolofemoral. O que acontece é que isso é negligenciado no começo e a pessoa só começa a se preocupar mesmo, ir atrás de médico, de fisioterapeuta, conversar com o seu profissional de educação física, na hora que já tem uma incapacidade grande. Então, ela começa com uma condição mais branda, um melhor prognóstico, sendo que é negligenciada porque ela tem baixa capacidade no começo de trazer incapacidade. Aí, na hora que ela já evolui bastante, ela já traz uma incapacidade muito grande, inibição muscular, a pessoa fica fraca, começa a ter compensações, começa a ter alteração de flexibilidade, alteração estrutural, já começa a acometer outras estruturas do joelho, além da cartilagem mesmo, é quando a pessoa vai atrás do profissional da área da saúde. Então, complicou. Então, é por isso que é importante a gente falar. Se você tem uma dor na região anterior do joelho, não negligencie. Não estou dizendo nem que você precisa marcar um médico, um fisioterapeuta, mas, de repente, ter hábitos de vida saudável, controlar peso, e começar numa musculação, conversar com um profissional de educação física, isso muitas vezes já é o suficiente no início da condição clínica. Mas aí não tem jeito. Quando já se torna incapacitante, é uma condição que eu considero muito desafiadora, porque pela cronicidade, ela envolve aspectos comportamentais, os pacientes ficam com mais ansiedade, ficam com medo da dor mesmo, as alterações funcionais ficam mais difíceis de serem revertidas, ok? Então tem uma cascata de fatores ali que complicam por causa da cronificação, da negligência que as pessoas têm no início da terapêutica. Teve algum paciente seu que já foi um desafio, assim, que o senhor teve que fazer alguma conduta mais diferenciada do que os outros? Por exemplo, eu lembro aquele que eu vi no vídeo seu, usando a isquemia, né? Sim, sim. Pode falar sobre isso? Normalmente, o perfil de pacientes que eu acompanho, eles são perfis já mais complicados, certo? São o perfil de pacientes que passou por todo esse ciclo que eu acabei de falar. São pessoas que acabaram negligenciando, começaram uma terapêutica medicamentosa ou fisioterapêutica, mas não era a melhor, não era baseada em evidência, não era o melhor que tinha disponível, então cronificaram, complicaram. Então, sempre os casos que eu pego são casos desafiadores, com dores crônicas de 1 ano para mais, que já tem uma alteração comportamental, já tem uma alteração estrutural muito grande. E aí não tem segredo, aí não tem receita de bolo para a gente atender um paciente desse. Tem que avaliar individualmente cada caso. Isso para condromalácia, você está falando. Isso, Certo. condromalácia patelar. E assim, a pessoa sente essa dor, a dor da condromalácia, característica ali. Ela precisa obrigatoriamente já ir fazer um exame ou não? Não precisa. Eu sei que a saúde no Brasil ela é muito intervencionista, tanto na terapêutica quanto no diagnóstico. Então, eu sei que se um paciente vai no consultório de um médico por causa de uma dor patelofemoral, que pode ser uma condromalácia patelar, e sai sem uma ressonância magnética, muitas vezes o paciente sai frustrado. Eu já escutei isso de colegas médicos. O paciente sai frustrado achando que não foi bem atendido. Mas é uma condição que não precisa. A dor patelofemoral, você não precisa ter o diagnóstico de condromalácia para começar a terapêutica. Até porque, como eu já falei, a dor é clara. É dor retropatelar, peripatelar e aumenta da dor quando tem uma sobrecarga na região anterior do joelho. E se na ressonância magnética não der condromalácia patelar? Como eu já pego vários casos, aí fala assim, a dor vem na sua cabeça. Não vem na cabeça, a dor está na estrutura ali, está no joelho, tá entendendo? Então, muitas vezes, a ressonância magnética é importante nesse perfil de pacientes, mas ela é mais importante para excluir outras hipóteses que podem estar causando dor na região anterior do joelho, do que propriamente para indicar qual a melhor terapêutica inicialmente. Pelo menos essa é a minha percepção que eu tenho num paciente claramente com dor patelofemoral. Então, tem algum caso que, para excluir alguma outra coisa, o senhor vai lá, o paciente chega no seu consultório, o senhor vai lá e manda ele fazer algum exame de imagem? Não, é claro. muito difícil isso? Não é difícil, mas assim, a gente tem quando a história clínica não bate com a apresentação clássica de uma dor patelofemoral, de uma condromalácia, por exemplo, o paciente tem um histórico de trauma associado, mas tem um histórico de trauma associado aos 1 ano, tá? Dor patelofemoral, condromalácia não tem que ter histórico de trauma associado. Isso pode ser um pouco nebuloso. O paciente tem déficit de amplitude de movimento, não é clássico isso. Ou seja, não consegue esticar nem dobrar o joelho. Ou o paciente está com um derrame articular grande, certo? Então, assim, também não é característico de pacientes que têm dor patelofemoral ficar com o joelho muito inchado. Pode ter uma sinovite ali, por causa do grau da condropatia, mas não é tão comum. Então, assim, na hora que o paciente começa a apresentar sinais que não são absolutamente claros, um paciente com dor patelofemoral, com condromalácia patelar, aí vale a pena para o diagnóstico diferencial, porque pode ter uma lesão de menisco,
pode ter uma lesão com um grau mais grave do que a gente acredita ser, certo? Que isso pode mudar a terapêutica. Mas, de qualquer maneira, é o que eu quero falar. Independente desse caso, a pessoa tem que começar o tratamento. E o tratamento voltado para aquilo que a gente falou. Tratamento fisioterapêutico, baseado em exercícios, coisas de alongamento, ativação, porque muitas vezes a pessoa espera 1, 2 meses para ir ao médico. Aí espera mais 1 mês para fazer uma ressonância magnética. Aí espera mais 1, 2 meses para ter o retorno com o médico. Para depois começar a terapia, não faz sentido isso, certo? Não é uma condição que demanda esse processo. A pessoa pode começar e quanto mais precocemente começar o tratamento, mais rapidamente ela vai colher os benefícios. O senhor falou em alongamento aí, só uma dúvida, alongamento tem evidência de que realmente funciona no tratamento da condromalácia? Sim, tem. O alongamento é algo muito discutido, é interessante, porque por muitos anos a gente fala que o alongamento não é bom para a prevenção de lesões. De fato, você pensar no alongamento como estratégia única, como um único tratamento para prevenir uma lesão, e nada é a mesma coisa. Então você que corre, por exemplo, vai ali para a beira-mar fazer uma corridazinha de rua, e você não faz musculação, não faz nenhum exercício de base, mas toda vez você faz um alongamento antes e acha que isso vai prevenir uma lesão, não vai, certo? Mas quando o paciente já tem uma patologia, por exemplo, o paciente já tem uma dor patelofemoral, o alongamento nesses pacientes adiciona benefício. Então, é importante. Mas vai alongar todo mundo? Não precisa. Então, precisa avaliar e especificar a terapêutica para cada paciente. Então, o alongamento é, sim, uma excelente estratégia para quem já tem dor patelofemoral. Mas pensar que o alongamento vai prevenir a dor patelofemoral isoladamente, não. O pensamento científico é um pouco difícil nesse contexto, para as pessoas entenderem, mas eu poderia resumir isso. Para prevenção, isoladamente não. Mas para tratamento, ela é uma excelente opção. Já tem aí. Exatamente. É por isso que a gente colocou na nossa pesquisa alongamentos antes de iniciar os exercícios ou não? Exatamente. Nós conduzimos algumas pesquisas, né, em dor patelofemoral, pacientes com condromalácia patelar, mas a gente encontra que isso é um tratamento, eu diria, é uma intervenção de base. Então, sempre como intervenção de base, antes para verificar um fortalecimento, verificar algum recurso eletrotermofototerápico, que são os recursos, os equipamentos que a gente utiliza na fisioterapia, sempre como base, tem um aquecimento, tem um alongamento, tem umas estratégias de ativação, para depois verificar aquela intervenção que vai ser a intervenção de estudo, ok? Então, o alongamento sempre está aí, no nosso estudo também não foi diferente. E em relação ao tratamento ainda, o senhor falou que o alongamento pode ser utilizado mais como um adjuvante. Uhum. Então, o que é que eu preciso realmente fazer? Se eu tenho condromalácia, o que é que eu preciso fazer para diminuir a minha dor? Okay. Então, assim, primeira coisa, certo? E eu vou falar de uma forma geral, né? Porque isso aí eu não consigo falar sobre casos específicos. Então, muitas vezes a pessoa, mas eu tenho aqui, então é difícil a gente falar sem avaliar. Mas de uma forma geral, controlar peso, certo? Então, se a pessoa tem um sobrepeso, obesidade, a sobrecarga no joelho vai ser maior. Eu tenho que procurar um nutricionista, tem que ter hábitos alimentares melhores, tem que procurar um profissional de educação física para isso. Isso vale para outras condições também. Outras condições. Artrose. Claro, exatamente. Se a gente estivesse falando sobre artrose, ia falar da mesma coisa. Se estivesse falando sobre artroplastia, a gente ia estar falando da mesma coisa. Então, são hábitos de vida saudáveis. Segundo ponto, a pessoa tem que fazer exercício físico, certo? Então, a pessoa tem que fazer uma rotina de atividade física voltado para fortalecimento, voltado para ativação muscular, voltado para ganho de mobilidade e flexibilidade também. Ah, Gabriel, mas qual é o melhor exercício? Eu não sei. Porque o melhor exercício vai ser o específico para cada paciente. Tem paciente que vai precisar fazer mais agachamento. Tem paciente que não vai poder fazer agachamento, mas vai poder fazer cadeira extensora. O outro não, vai ter que fazer uma cadeira extensora, mas num ângulo que não pode esticar todo. O outro que não pode dobrar todo. Então, por mais que seja uma condromalácia, que é um termo guarda-chuva ali, que vai envolver várias pessoas, cada pessoa vai ter os fatores causaram essa alteração na cartilagem. E a gente vai precisar ter um tratamento fisioterapêutico específico para isso, para correção de biomecânica, correção de ativação, de força, de mobilidade para cada paciente. Cada um vai ter todo mundo diferente, ok? Mas tem algum exercício que eu não posso fazer quando eu tenho condromalácia? Não existe nenhum exercício com contraindicação absoluta. Isso é muito importante ficar claro para as pessoas. Então, muitas pessoas, eu já escutei pessoas falando assim, eu não posso fazer leg press porque eu estou com condromalácia. E acabou. Isso gera um estigma na cabeça do paciente, que isso leva a uma série de fatores comportamentais, medo e de atrofia muscular mesmo. Então, a pessoa não tem nenhuma contraindicação absoluta. Existem as contraindicações relativas. Quem é que vai conseguir determinar isso? Vai ser o fisioterapeuta no processo de avaliação, que vai conseguir determinar qual é a melhor intervenção e quais são aquelas que, nesse primeiro momento, não podem ser realizadas. Entendi. O senhor
falando dos fatores individuais, né, de cada pessoa, é verdade que quem tem a dor patelofemoral apresenta fraqueza de quadríceps, assim, a maioria, as pesquisas dizem isso mesmo ou não? Sim, para quem tem patologia no joelho, e a condromalácia não vai ser diferente, quadríceps é o primeiro músculo a ser comprometido, porque é o músculo que cruza a articulação do joelho na frente. A patela está na frente. Então, na hora que o paciente sente dor, né, por causa dessa alteração na cartilagem da patela, ela tem uma dor anterior no joelho. Então, sim, o primeiro músculo que vai ter um link direto com essa região vai ser o quadríceps. Então, se a pessoa tem dor, ela não vai conseguir contrair. Aí, quando ela não contrai, ela vai enfraquecendo essa musculatura. E o próprio enfraquecimento vai causar mais dor. Aí, essa dor inibe mais, enfraquece mais a musculatura. Aí, tu fica nesse ciclo vicioso. Por isso que, por mais que seja uma condição não grave, é uma condição que pode se tornar incapacitante. E quanto mais rapidamente procurar um fisioterapeuta, mais rapidamente tomar hábitos ali que vão tratar essa condição, a gente consegue quebrar esse ciclo. E faz com que essa condição não evolua para um problema no quadril, para um problema no tornozelo, para outras estruturas para além do joelho. Ponto. E para encerrar, qual é a dica principal que alguém que tem condromalácia, que está vendo esse vídeo, precisa absorver para a vida dela? O que o senhor tem para dizer para que isso vá, para ela absorver, para que melhore as condições dela? Eu teria duas dicas. Primeiro, não negligenciar a dor, achar que aquela história de sem dor não tem ganho. Não, não é isso. Você tem que respeitar a sua dor. E o segundo ponto é não deixar de fazer atividade física ou exercício físico por causa da dor. Por mais que pareça um contrassenso, é o exercício adaptado que vai causar a melhora da dor. Pode ter certeza disso. Então, muitas pessoas têm dor ao subir e descer a escada, mas na hora que fazem, por exemplo, um leg press, um agachamento, com carga, mas com uma boa biomecânica, com uma boa amplitude de movimento, uma amplitude de movimento adequada, com uma carga adequada, o paciente não sente dor, isso traz melhoria para o dia a dia da pessoa. Então, essas são as duas dicas que eu posso dar para as pessoas que sofrem com condromalácia patelar. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Nós gostaríamos que, se você gostou do conteúdo, quer acompanhar mais, siga o nosso canal no YouTube, siga o nosso perfil no Spotify, siga o nosso perfil no Instagram, @papojoelho. Curta esse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você conhece que tem condromalácia patelar, sente dores no joelho. E gostaríamos de agradecer ao nosso convidado, professor Gabriel Leão. Muito obrigado por participar. Gostaria de dizer alguma coisa? Não, só agradecer esse momento, falar para todo mundo que vocês nos verão bastante aqui falando sobre patologia no joelho daqui para frente. Valeu, pessoal. Até a próxima.